Teoricamente, para não perder o bordão, teoricamente estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite para quem nos assiste no site roxo, boa noite para quem nos assiste na Twitch. Eu sou o Pedro Trevisan, vulgo Hokage, e hoje a gente vai continuar com a nossa história rápida, que teoricamente era para ser rápida, mas esses PJ não acabam com essas panteras logo. Culpa dos PJ, né? Olha só. Bom, todas as trilhas sonoras são do College of Loop. Se você quer ter uma aventura por mês, dá uma olhada na Guilda da Abóbora. Ambos, o College of Loop e a Guilda da Abóbora, estão no Apoia-se. Um preço muito acessível. E bora que bora, vamos dar uma boa noite pro personagem e vamos fazer o resumo, que na sessão passada a gente esqueceu. Dá pra fazer bastante resumo dessa vez, então. Jeff, boa noite. Boa noite, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um pouco de combate, né? Pra gente, infelizmente, perder o lobinho e seguir caminho. Ô louco, perdeu o lobinho. Que isso, o cara já entregou o lobinho Já pra tá Deus. entregando. Eu vou ser sincero. Talvez como eu Baf, teria feito a seguinte estratégia. Vamos virar para o outro lado, eles não estão preocupados com a gente. Deixa a natureza trabalhar. Mas, quiserem intervir... Maldoso. Não, maldoso não, é a natureza, cara. Não tem nada a ver com isso. Quiserem intervir. Então, tipo, vamos lá tentar. Se der certo, ótimo. Salvamos um lobinho. Virou escravo de druida. Eba. Se não der certo, gente, a gente tem carne aqui, talvez, pra fazer uma janta, uma sopinha, se tiver frio. Isso aí. Então, é isso Gui, aí. Cara, muito Gui, mal. boa noite. Boa noite, mano. E aí, gurizada? Tu tá paz? Tudo na paz, tudo na paz. Expectativas? Nem vou te falar qual é de roubar de cobra. Queria tanto que o Já, lobinho ficasse vivo. já broxou com o negócio do Elbar, já. Nossa, eu bato mó deprê, mano. Jogou energia É isso, Elbar. lá Vamos embaixo. salvar esse lobo aí, mano. Renan, boa noite. Ele tá morrendo ainda. Boa noite a todos aí. E é isso aí, é nessa energia boa do Elbaf que a gente começa a salvar esse lobo. Uhul. Energia Que positiva. Bom, hoje o Lockfire está ausente. Eu acho que nem no meio da sessão ele aparece, então, pela regra da casa, um faltou, segue a história. E aí, alguém controla, ou todos controlam, a gente vê como que vai ser quando chegar no turno dele. Quem quer fazer o resumão? O Jeff já faz muito resumo. Faz aí, Gui, faz o resumo aí. O resumo. Nossa, pior que não teve na outra, né? Então vai ser um resumo um pouco mais longo do maior, tá, gurizada? Desde lá de Linsk. Não, Da então, saída o de Linsk, o que foi Linsk? Gente, lutamos, né? Uma mantícora. Aí chegou cientista, chegou tabaxi gigantesco, entendeu? Querendo saber da mantícora que a gente matou, entendeu? Tudo muito do ligeiro, o governo queria passar a mão no loot, entendeu? O Lockfire já não quis deixar isso aí, já foi, chamou na conversa, não quiseram conversar, entendeu? E Lockfire falou, o loot é meu, é nosso, meteu a mão na mantícora, perdeu o branco. Entendeu? Perdeu o branco. Incapacitado. Lockfire também, né, mano? Todo mundo sabe como ele é. Bem do burrinho. Ainda bem que o Hugo não tá aqui, né? Aí, cientistas também não sabia de nada, só queria o bicho, amarraram o bicho, tava levando o bicho. A gente não sabia onde, mas estava levando pro portal. Agora eu não sei quem foi. Aí acho que foi o Elbaf, foi conversar com os cientistas, perguntar da flor. Da Bela Dona. Brotas meio Era o nome de teus. flor, hein? Foi perguntar da Bela Dona, cientistas falaram que é difícil achar, que se você achar é com muita sorte, e que é perigoso onde acha, entendeu? Mas tudo que a gente já tinha escutado antes.
Nós então nos preparamos mesmo assim e metemos o pé pra Floresta Ambar. O Bastê já tava em modo tigre dente de sabre, brabíssimo, levou o Milo nas costas, literalmente, saiu correndo em direção à Floresta Ambar. Pertinho da floresta, assim, ó, a gente viu um alce e um ser, que a gente não sabe o que é, que desapareceu de supetão. Ninguém faz a mínima ideia do que é isso aí, mas tá no meio da floresta. Aí na floresta, andando pra cá, andando pra lá, querendo descobrir onde tá a Beladona. Não achamos? Não achamos. O que a gente achou? Não sei, a gente desmaiou no meio do caminho. Foi muito doido. Eu não sei o que aconteceu até agora, o mestre não explicou. Eu sei que a gente acordou no meio do nada, ou no mesmo lugar. Também não sei te dizer. Com um lugar todo esquisitinho, todo cheio de ossos, entendeu? O chão todo como fechado de ossos. Parecia que a gente tava pisando no resto de um açougue, entendeu? Muito ossinho. E de quê? Lobo. É nada? É de lobo. É de louco. E aí, o que a gente viu? Um lobo, né? Lobinho filhote, bonitinho, entendeu? Dos mais belos, pelagem como douradinha, marronzinho, muito do bonito. Que é E esse que a gente aqui. viu junto? É esse aí. O que a gente viu junto? 4 panteras endiabradas com cauda. E a gente parecendo a prima da Kurama, entendeu? A gente não sabe o que é isso aí, mas a gente sabe que queria comer o lobo. E o que a gente quer fazer? Matar as panteras. O que a gente tá tentando fazer? Matar as panteras. O que a gente tá conseguindo? Perder o lobinho. Então assim, por enquanto a gente tá meio que declinando. Mas o objetivo... E o Elbato morrendo, né? Só vale ressaltar isso aí, que o Elbato tá é na cova, entendeu? Já tá passando mal. O Bastê quer muito salvar o lobo. Ele invocou 4 bichanos gigantescos, 2 ursos, 2 gorilas. O Elbaf invocou um guardião muito forte, tanque, demais. O Lockhart tá Pistache. descendo o cacete e tá dando... É, o Pistache, é verdade. E tá ajudando os inimigos, tá parecendo um líder nato, entendeu? Literalmente tá ajudando a gente demais. E o Milo tá se escondendo e tá dando flechada. Eu nem ouvi essa flecha até agora, eu sei que ele pegou todas nos caras, então tá bom. E aí matamos uma pantera. O mestre ficou triste, chorou, um monte de coisa, matamos uma pantera. Ele logo saiu correndo com a outra, falou assim, se o lobinho não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Pegou a pantera no colo, pegou o lobinho no colo e saiu correndo pro meio da floresta e a gente tá vendo ela correr nesse exato momento. Certo. Isso aí. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer ressaltar algo? E é isso, né? Ressaltando que o Elbaf deu um pouco da vida para saber um pouco mais do que aguardava eles dentro da Floresta Ambar. Quando vocês estão caminhando, vocês estão com os pés até o tornozelo em névoa branca. Às vezes não dá nem para ver os pés de vocês. O cervo que vocês viram era grande e dourado. E o ser que estava do lado desse cervo era pequeno e segurava um cajado. Se eu não me engano, o Elbaf veio pra sorte o nome de alguma coisa aí. Que eu não lembro. Isso, a sorte falou que quem poderia dar a Beladona para vocês era uma entidade chamada Cernuno. E viu uma silhueta como se fosse um espectro todo preto. Só que a cabeça desse espectro não dá para ver detalhes, tá? Parecia ter galhadas gigantes como o alce. Tá? E os olhos você conseguia ver, tá? Nessa tua visão, que totalmente brancos. E é isso aí. O que acontece é que vocês realmente estão conseguindo... Vocês estão sobrevivendo contra o ataque, porém uma pantera abocanha o lobo e começa a correr. As outras, nesse momento, já param e olham para ela.
E a sensação de vocês é que elas vão sair correndo. Eu sei que tá no turno do gorila, tá? Mas a sensação que vocês têm nesse momento é... Elas conseguiram o que querem. Turno Não, do... já não. A gente tá no meio do combate, então deixa eu colocar a música de combate, né? Nada mais justo. Bastei morrendo. E aí é o turno do gorila, ainda não acabou o combate. A última sessão foi só combate. Vamos ver se hoje muda um pouquinho. Relaxa, ó, range. De 25, 50 feet são quantos metros? Quantos metros? 25 dividido por 5, geralmente dá 5, dividido por 1,5, dá 3 Não, 50, quadrados. Então, faz com o valor máximo. 50, É isso aí. 50 feet. 50 3 feet são quadradinhos 10 só? quadrados. Não, 50 feet Ah. são 10 quadrados. Não, 10 tá bom. Desculpa, eu pensei que você falou 25, desculpa. Não, mas eu falei também. Não, então 10 quadrados. Mas aí conta que você tá no diagonal. Diagonal pode contar um só, tá? Eu não conto dobrado. Então, daquele jeitão que o gorila sabe, ele vai dar-lhe uma pedrona na Pantera Vermelha, porque não vai escapar nada. Vai lá, E é desvantagem, né? pode fazer. Ah, mas relaxa aqui, ó. Aí, tirou um vintinho. Caralho. Caramba, Toma. filho da mãe. Veio forte. Eu vou fazer o teste de constituição da Pantera pra ver se ela Toma. solta o lobo, beleza? Sei, mano, se constitua, mano. Se constitua. Quanto que deu de dano? 5? Com certeza. 5. Se constitua é ótimo. Putz. Cara, ela começa a sair correndo com o lobo na boca. O gorila joga essa pedra, pega na cabeça dela, ela já solta no reflexo. O lobinho, o lobo está no chão. Está no chão. Beleza. Isso aí, pelo menos. Mais alguma coisa? Não? Urso. Não. Urso vermelho. Urso. Está dentro da aura do Lockfire. Eu vou ser mais rápido. Não, então já vai tomar logo 2 ataques na cabeça. Faz sem Tem vantagem? sem desvantagem. Na verdade, você pode Sem fazer com vantagem, porque essa pantera tá fixada, lembra? Que vocês deram já uma batida verdade. nela, ela fixou. Pode fazer os dois com Então, vantagem. Tá, mordida. 15 é final? E... Na mordida é. 15 tá pegando. Tá. Eu vou rodar as garras, depois eu dou dano. Pode ser? Tá bom, tudo bem. Tá pegando. Mano, Pode. então assim, ó, o ursão vermelho aí, entre o Pitaque e o Lockfire, ele tá assim, de frente com a pantera, dos olhos verdes, esmeralda, e Justo. ele já vem e dá uma mordidona perto assim da orelha da pantera, e com a outra garra ele vai bater na... Sabe? Tipo, vai dar garra na perna, assim, na pata. Vai dar tipo um slash, assim, vai cortar. Justo. Cara, você dá aquela mordidona na... Onde que você deu a mordida? Perto, tipo, embaixo da orelha, assim, no pescoço quase. Você já deu a mordida, ela já ficou daquele jeito, né? Com a cara torta e você mete a garra, ela já dá uma bambeada mais pra baixo, sabe? Você vê que você machucou ela. Aham. Passou? É isso aí. Passei. Bastê. Você. Mano, o Bastê, que não é bobo nem nada. Que pouco todo jeito, Não é o bobo, bateria, né? né? Não é bobo nem nada. Ele, deixa eu até ver aqui. Putz, será que o lobo é esperto? Você sabe que ele é um filhotão, cara. Ah, que rápido. Mano, o Bastê vai usar amizade animal no lobinho.
Vai usar o que que eu não Ai. entendi? Alisada de monstro. Amizade animal. Amizade animal. Exato. Convencer uma Amizade besta que animal. você não quer prejudicar. Escolha uma besta que você pode ver dando alcance, ela devolve você, inteligência. For 4, a magia falha. Tá bom, mano. Se a inteligência da besta for 4 ou maior, entendi. A magia falha. Do contrário, a besta deve ser sucedida num teste de resistência e sabedoria. Cara, ele nem tenta fazer o teste de sabedoria. O que você fala? Mano, é que ele não me obedece, mas que ele. Nossa, eu gastei minha ação pra fazer roleplay, mas beleza. E aí, que ela fuja daí, tipo, que ela. Ah, nossa, agora que eu fiz, não foi uma boa ideia fazer isso. Não, que mano, ela, mas. tipo assim, Hum, que ela corra na minha direção. Tipo entendi. assim, o Bastê se agacha assim, tipo, fica com o joelho no chão, como se. Uhum. Só com o joelho agachado no chão. E ele vai dar, tipo, dar uns tapinhas no chão assim e vai assoviar pro lobo. Pra ele vir na direção. Pra ele vir correr na direção do Bastê. Não, na verdade, a magia foi efetiva sim, cara. Se eu tivesse feito sem magia, não ia dar nada. O lobo olha pra você, no chão ele dá um uivo e vai tentar correr Nossa, o Bastê vai uivar de volta. pro seu turno, tá ligado? Beleza. É isso. Passou? Urso azul. Urso azul. Não, urso azul também. Também. O vermelho ele tá. Dá pra enxergar ele, né? Pantera vermelha, porque ela tomou um ataque. Ela não tá mais tremendo. Tipo, A clicando, pantera vermelha tomou ataque, tá fixa. assim. Então vai tomar logo nada, né? Porque tá longe. Pô, o que o urso vai fazer? O urso vai ofuscar na pantera vermelha. Tá, peraí que eu vai tomar um ataque de oportunidade da pantera azul. Achei que o mestre ia perceber. Obviamente. Garras. 14 tá pegando, né? Nossa. Caraca, ele tem quanto de modificador? Tenho 14, tá. mais 7 pra atacar, pra acertar. Caraca. O urso morre. 7? O urso morre. Ai, o urso morreu. Cara, ele começa a correr. Você vê a pantera já meio que te dando um pouquinho de chega pra lá e metendo a garra esquerda, sabe, no urso. Ele começa a correr, rola e se dissipa como névoa. Porque ele é um ser mágico. Como névoa fria, tá? Porque... Então é uma Ah, névoa bem boa. geladinha. Boa. Eu pensei que era névoa. Eu pensei que tinha falado névoa feia. A névoa fria. Top. Uma névoa fria. E só sobrou os bichos vermelhos, né? Os bichos azuis tudo morreu. Sim, aham. O vermelho é maior que azul. Cara, agora é o Milo. Milo se vê isolado lá no meio dos arbustos. Olha pra Pantera Verde no meio daquele monte. Fala assim, ali é agora, né? E aí eu vou me deslocar até mais ou menos aqui. E como ela tava em combate com o urso, se eu não me engano, que acertou ela, eu vou usar furtividade pra ver se eu consigo chegar furtivo ali. Tá, faz aí, rola o seu furtividade. Então. Como ação bônus, né? Isso, como ação bônus. Rola aí. Uhum. Eu caí? Ah não, achei que eu tinha caído. É... 14. Cara, você vê que ela... Lembra que ela tava... Lembra aquele negócio que eu falei que quando você não tava furtivo, ela conseguia te olhar e tal? Mesmo que ela tava em combate com outras pessoas, ela te olhava de relance. Você vê que agora ela não te viu. Então taca-lhe pau nela. Hoje, Vou atacar ela com hoje seus dados tão melhorzinho, né? Vou jogar uma adaga, né?
Pode atacar com vantagem. Ô Milo, só pra você não perder sua adaga, deixa eu... Ô Milo, só pra você não perder sua adaga, você não precisa jogar ela, tá? Você pode pegar ela na mão e estocar, você tá 1,5 m dela. Pra você jogar, você perde se não pegar ela de novo. Tá. Você pode Jogar com lembra de vantagem, pegar. né? Joga com vantagem, vai que crita, né? Toma, então. Gritou não. Mas acertou. Aí Beleza. Pode jogar seu dano na adaga e seu ataque furtivo. Nossa. Queria tanto fazer isso desde o começo. Olha que coisa legal. Quer ver, ó? Mais /R. Nossa. Mais 3d6. Mais 3d6. Que felicidade. Olha. 14. Mas tem uma coisa que vocês não contavam. Ah, Rolar a vida dos bichos é pior do que você dar a vida que tá escrita no livro. Então como é que você mata ela? aproveitei que o urso tava pregado, cheguei na surdina por trás do Elbaf, o urso grudado no pescoço dela, com ela com o pescoço virado. Como eu sou baixinho, eu passei por baixo dela e com a adaga no pescoço. Quando você bota a adaga no pescoço, você vê que ela rosna, tá ligado? E vai descendo e cai aos pés do guardião Cérbero de 2 cabeças. Fechou? Você ainda tem seu desengage, você pode dar um... Ah não, você se movimentou, vamos dar mais. Passou? Passei. Só que você revela a sua localização, tá? Quando você fala isso. Lockfire. O que o Lockfire fararás? E aí, gente, qual o Lockfire vai bater? Eu acho que o Lockfire vai correr pro vermelho. Porque ele é amante dos animais e... Eu acho que não, porque ele tá corrompido e ele só quer saber de porradaria, então ele vai bater Na Pantera Morta. a Pantera Morta. Ué. É porque, tipo assim, o vermelho já tá tipo, visível. Ele vai ter vantagem porque ele... Não, ele não dá vantagem pra ele mesmo. Isso, Mas ele dá mesmo vantagem assim, pros outros. Ele Ah, vai não. bater normal no vermelho. Pô, gente, eu esqueci de fazer uma coisa, desculpa. Agora era turno, na verdade, do lobo. Do lobinho. Ah, Na verdade, até antes do Milo, tá? Mas eu vou agora, de qualquer... Ou vocês querem fazer o que o Lockfire faria, depois eu vou com o lobo. A ordem que você quiser, mestre. Eu vou fazer o lobo primeiro. O lobo, ele ouve o assobio, uiva, o Basteu uiva de volta. Cara, ele vai tentar ir pro Bastet. Nisso ele vai tomar um ataque de oportunidade da Pantera. Que ataca ele com garras. fazer o tiro. E acerta. Nossa, morreu logo. Genial. Nossa, Meu quanto Deus. de vida tá o lobo. De fato, ele Né? cai no chão, ele tá contra a morte de novo. Nossa, esse lobo Quando ter ele uma vai cara começar a muito- correr, ele até para até aqui, ó. Ele vai começar a correr, a Pantera já dá no... Como é que fala? No reflexo ela já bate igual um gato vai bater, sabe? Batendo com as patinhas assim, ó. E o lobo cai. Agora sim o Lockfire. Caralho. Esse lobo- O lobo tá prendendo na marra, Ai. filho. Não, ó, vamos pensar taticamente agora. Ó, se o Lockfire for no azul, todo mundo vai bater normal, sem vantagem nem desvantagem, porque o azul tá tremendo. Se o Lockfire correr pro vermelho, todo mundo vai bater com vantagem, porque ele tá visível por enquanto. Até chegar a vez das panteras, o Elbaf e o guardião dele jogam ainda. Dá pra fazer alguma coisa. Ah, mas tá, vamos lá. Você quer fazer estrategicamente, mas vamos falar. Não, é porque de roleplay. Eu não sei jogar com Lockfire, então eu não sei. Não, então, tipo assim, eu não sei a vontade do Lockfire, mas a vontade do Elbaf não é ir lá no vermelho não, cara. Vou te mandar real. É a melhor opção.
Eu acho que é legal vocês pensar como o Lockhart pensaria. Pra mim, se eu fosse o Lockhart, no caso, eu ia chegar dando cabeçada no vermelho. Se eu fosse o Ele Lockhart. correria pro vermelho. Ele, tipo, mano, ele viu o lobinho tomando patada do vermelho, ele sairia correndo, porque ele enxerga a pantera, ele sabe a localização exata, porque ela não tá tremendo. Então ele chegaria e, mano, machadada de um braço só, de baixo Eu já sei o que eu vou fazer. ligado? Tá, beleza. Vocês querem então mandar o Lockhart pra lá e descer o porrete. Todo mundo de acordo? É, Sim. Eu vou colocar ele lá então. Só me fala o quadrado. deixar. Bom, pode ir lá. É, melhor. Ah, o Elbaf tava preso, Eu acho né? que Agora não pode tá ser- mais. pode É ser verdade. de baixo? Nesse aqui? Pode ser. Beleza, vocês que mandam. Cara, a pantera dá uma batida no lobo, o lobo cai, logo já vem o Lockhart pulando na machadada e como é que vai ser? Quem roda a ficha do Lockhart é? Eu tô com ela aberta aqui já. Acho que é machado. O grande, não é? É. O de batalha é de 2 mãos, não é? Eu acho que é Tem só um braço. Ele só tem agora. uma, né? Ele só tem um braço. isso. É. É um... Que a pomba. Deixa eu ver se é esse mesmo. Beleza. Mas ele tá em fúria, né? Ainda, pelo símbolozinho ali. Tá em fúria, tá em fúria. É. Pode dar Caramba, 15? Caceta, deu 12 no dado rolado. Nossa. Já vou lançar o segundo. Ele tem 3, não tem? 3 ataques? 2? Cara, é assim, ele é meio clérigo, né? Ele pode usar uma ação bônus pra fazer um ataque, só que ele tem 2 de sabedoria, né? Ele pode fazer isso 2 vezes por dia. Dar um ataque como ação bônus. Então vão ser 3 ataques. Beleza. Segundo ataque. Se ele tá em fúria, ele vai bater até o bicho morrer. Você tá bom nos dados hoje, hein? Aí sim. Cara, você já vê a pantera tomando o primeiro, ela já vai abaixando. Perdão. Ela toma o segundo, ela já cai um pouco mais. Messi, se o terceiro por acaso critar, eu vou dar um tapa com o braço morto. Se, O braço necrosa. se o terceiro critar, vocês todos ganham um dado heróico. Vai lá. Boa. Só que você vai ter que fazer o roleplay típico de Lockhart. Vai lá. Tá bom. Vai lá. É. 14 é final? Pera, aquele... Ah não, se eu colocar o bagulho elemental é no verdade. dano, né? É Ou no não, dano, pode ser. é no dano, desculpa, é no dano. É no dano. Então, Afinidade elemental. pra mim é final. Ô, mestre, a sorte, ela ajuda só o personagem que tá jogando ou eu poderia influenciar o de outro? Você pode influenciar o de outro. Então, a primeira coisa que eu penso vendo essa cena é sorte, sorte, cadê você? Mano, nisso Eita. as suas pupilas vão fechando, a sua visão periférica vai ficando mais escura e você ouve uma doce voz ao pé do seu ouvido. E ele fala: Olá, Milo. É a primeira vez, não? Sim, sorte. Não te conheço, espero que você me ajude. Pois sente-se. E nisso uma cadeira bate por trás, sabe? Uma cadeira do seu tamanho. Bate por trás dos seus joelhos, você já cai sentado e uma mesa se forma na sua frente. Um contrato e uma pena. Eu fico meio assustado, olha assim. Precisa de tanta formalidade, sorte? Eu vejo que você é um homem de negócios. Um pouco, você conhece a minha fama. Claro, mas por que me chama? Quero fazer um acordo com você, sorte. Nós estamos numa situação meio complicada aqui nessa batalha e acabo de ver uma situação aqui que um crítico cairia muito melhor para esse cenário. O que isso sairia? Quantas moedas de ouro sairia para mim? Ah, moedas. O doce tintilhar de ouro batendo. Isso acalma muitos umás, muitos tritões. A mim não.
Eu gosto de algo que venha mais dentro de você. Vida também é moeda de troca para alguns. E quanto de vida isso me custaria? Ah, por um ataque certeiro de um bárbaro, um crítico garantido. Ela fala, um pouco mais do que talvez você estaria disponível. Mecanicamente é um D12 do seu máximo, tá? E você seria corajoso bastante? Porque aquele lá, aí você olha pro lado, sabe? Aparece o Bastet. Nem tanto. Nunca falou comigo ainda. O Bastet, ele é caladão, né? Ele é quase o pet do Lockfire, então isso é natural dele. Mas sim, sem sorte. Eu tô aqui pra fazer esse jogo virar a nosso favor. Temos que salvar esse lobinho. O Bastet não vai sobreviver se o lobo morrer. Então, ele vai acabar morrendo de solidão. Então, eu tô disposto sim, sorte. E aí eu falo pra ela, olha, eu não sei muito bem como te ceder essa vida. O que é? Eu furo um pouco aqui, ponho um pingo de sangue no papel? Não. Talvez para esse caso, uma nota provisória seja mais interessante. Porque você está cedendo para alguém. Façamos assim. Aí ela bota um número no contrato, um número muito grande. Sete. E ela fala assim, isso sairá de você. Mas você pode retomá-lo. Uma hora que você quiser. E vai sair dele. Isso já Entendeu? me- Porque você tá puxando pra alguém, tá, sacou? Uhum. Eu falo, esse acordo é muito, muito legal. Gostei desse acordo, sorte. Vamos fechar negócio então. E logo com o Lockfar, a pessoa que menos queria fazer um novo acordo com a sorte. Ele tá tomando tipo, à toa, ele tá lá. De terceiro. Aí ela pega e fala efeito assim, colateral. então está feito. E nisso você começa a engasgar. Você começa a tossir muito. E você vê éter, tipo um éter saindo da sua boca. Como se você estivesse vomitando. Mas ele começa a flutuar. Vira uma bola, uma bolinha do tamanho de uma bola de tênis. Gira muito rápido num eixo horizontal e se dissipa. E ela fala assim, saiba que eu sempre estou aqui. E você volta e um crítico garantido é dado pro Lockfar. Pode rolar aí o... Você sabe rolar quando é crítico, Jeff? Não. Então é assim, ó. Deixa eu só ajustar a música. R20. What? É assim, ó. O dado do dano acho que é um D8. Tá? Então você vai rolar 2D8 mais a força dele, que é... Eu acho que é 3. Mas... Deixa eu ver, Lockfar, 3 de força. Se você quiser, clica 2 vezes ali no chat em Machado Grande e tira 2 do dano no final. Do dano final. Vai dar dois. Foi. 2 vezes 8? Caramba. Menos 2 dá 14 no final, né? Como que o Lockfire mata ela? Nesse meio tempo ele sai gritando, solta o lobinho, deixa o lobinho em paz. Aí ele acerta os 2 golpes, né? Só que nisso, o braço dele, ele tá fazendo tanta força que o braço dele que tá mole dá um impulso nele pro lado ao contrário. Que E foda. nisso ele acaba ganhando velocidade e mais força ainda. Pra girar um machado e dar ele no meio do olho do bicho aqui, porque agora dava pra ver bastante. E ele sem perceber gira e fica o machadão dele no meio do olho da criatura. E assim Lockfar descobriu o poder da inércia. Inércia.
Pode contar um dado heróico aí pra cada um, pela sorte. Pelo crítico, né, que eu falei, que era um crítico garantido. Renan devia ter pelo menos um dadinho, hein? Aham. Você vai dar O um Renan pontinho devia pra ele? ganhar um dadinho. Vou, porque ele negociou o pontão. Então a comissão dele é um pontinho. Aí sim. É o lucro dele. Margem de lucro. É a parte dele. Boa, conta um pontinho aí também, Ana. Se você não tiver, tá? Se tiver já... Esse Não pontinho. tem. Beleza. O pontinho não é acumulativo. Ele tinha Mano, gastado comigo. Isso vai no olho da pantera, aquele olho verde olhando pro Bastet, abrindo a boca. Em vez de só furar o olho, né? Você vê que algo dá um empurrãozinho a mais na mão dele. E nisso vai partindo o crânio da pantera. Ela vai caindo, cai aos pés do Lockhart. Esse olho verde perde o brilho, mas o outro continua muito vivo. Mesmo ela sem respirar. E agora é o Elbaf. O Lockhart fala assim, gente, o que aconteceu aqui? Ah, muito Eu bom. matei! Perfeito, Mas já? perfeito. O Hugo faria isso mesmo. Vai lá, Elbaf. O Bav, tipo, para durante 5 segundos e fica tipo, quê? Eu não entendi nada que aconteceu. E ele, tipo, porque a próxima ordem do Elbaf, ele ia ajudar o Bastet, porque o Bastet tá com uma, porém ele ia mandar o Pistache lá pra ajudar. Porém, agora não precisa, então eu vou vir até aqui. Respira. Você vê o borrão e os olhos focando em você. Ok. Eu vou... Putz, Olá, eu resisti, ô mestre, eu resisti pra concentração, né? Só não resisti à agarrada, né? Sim, pelo que eu lembro, sim. Então o Vitor ainda tocou o esquentamento. Manda bala. Nossa, 2 ataques esquentamento. Ah, mas tem desvantagem. Calma aí que tem desvantagem. É 4D8, mestre. Se pegar. Pegou, né? Não, desvantagem. Ah, ele tá pesando, né? Essa tá trêmula. Verdade. Pegou, né? É, mas aí 17 não tem o que eu fazer, né? rola aí a clava mais os 2D8. E o próximo é normal, porque eu tô sendo visto aqui. Nossa, a gente não contou, mas quanto será que esses bichos têm de vida? Nossa, 2 críticos. No final do combate eu falo pra vocês. Você gritou 2 vezes, Elbaf. Cara, Positivo Pode- e negativamente. Tem a segunda. Tem o segundo ataque? Ah, mestre. É lógico que tem o segundo ataque. Tem, né? Ah, tem que ter, né, mestre? Bom, agora é normal, né? É, agora é porque ela fixou. Tá. Você dá Eu esse porradaço nela, ela toma, para e você vê que ela tava tipo aqui assim, ó. Um pouquinho Ok. de lado. E ela tá te olhando. Olho Ok. a olho, tá ligado? Ah! Graças aos anões da montanha que estou eu novamente! E agora vem do fundo do meu ser uma chama. Uma chaminha, mestre. Eu vou Vai- dar o golpe, se tudo der certo, Já a vai, chaminha ó. vai cantar. Então vai. Shoryuken! Eu acho que deu tudo certo, né? Foi. Eu acho que deu tudo certo. Então só é mais um. 9 mais 2D8. Vamos contar quanto que foi o dano total do Elbaf no turno. Aí Foi. depois a gente faz um 18, recorde, tá ligado? E 19. vamos ver quem vai ganhar. Como que é?
É Bah. 2d8 mais D? Mais alguma coisa? Ou não? Mais 2d8 só. Só? É, mais 2, 8. Cara, você quase critou nesse ataque. Putz, de novo. 3. 5. 5. Cara, você vê que ela ainda tá bem, tá ligado? Na parada. Ah, é? Aham. Já dou aquele assobião. Puta que pariu, tem o... Eu ia chamar de panqueca, tem o pistache. Tem o pistache. Puta que Ainda faz pariu. assim, tipo, a cena do pistache quando ele ouve as orelhas levanta, as 4 orelhas levanta, aí um olha por cima e o outro olha por baixo, vê, localiza, rosna e vem no trote, ganhando só velocidade. E 23 de Isso aqui dano é um- no turno. podia ter sido mais, lembre-se disso. Podia. Não. Acho que Agora- foi 23. Normal. Imagina se tivesse com vantagem do Lokfar. Apertar perto. Bom. É. Ah, pegou, né, Nestor? Ah, chega a pegar, né? Chega a dar uma pegada de raspão, né? Cara. Finalizou? Finalizei. Cara, vocês veem a Pantera toma esse monte de dano. Esse amontoado de dano. Esse último do pistache é radiante, né? Então vem uma luz saindo, bate nela. Ela se... E agora é turno dela. Ela se posta, olha pra vocês, olha pras companheiras caídas. Ela dá uma arqueada e ela vai dar no pé, velho. Ela vai correr pra cá. Aí vocês têm ataque de oportunidade contra ela. Certeza. Olha, Quem for fazer, pode fazer. Tipo, é um D20? É o não, é um ataque ataque normal, um ataque normal. Quem quiser fazer primeiro, faz primeiro aí, o buff, vai. Tá. Vocês não. Opa. Ah, tá pegando, né? É final, tá? Só pra avisar. Vai que... Pode dar o dano. Puta, você tá com a energia. Que bosta. Eu devia ter atacado primeiro, tirado essa energia e dado no pé. Não. Besta. Menos 8. Essa foi a que menos tomou dano, velho. Essa tava bem inteiraça, na verdade. Menos 9. Pistache também tem ataque de oportunidade, se ele quiser. Ele quer. Ô, mestre, você consegue pôr na minha ficha adaga, que eu não tenho? Consigo. O atalho, eu falo. Dagger Mas mesmo? Então só o arco. Tá vendo? Você finaliza, É uma Bastê. normal. Você finaliza, É nada, Bastê. o pistache vai Você dar finaliza, 75 Bastê. de dano agora de choque. Porque o que? O mestre vai falar que o elemento da pantera é qual? O que é fraco pra choque. Pode falar aí. Que eu sei Vocês que não. Não, eu Mas não nem posso é, viu? falar. Tipo, abertamente eu Não, não. você não pode, mas a gente. Vocês eu teriam tô que fazer deduzindo um. Não, vocês teriam que fazer um. Um teste Baseado em nada. de arcanismo, alguma coisa assim, entendeu? Sua adaga tá aí, ô Bastê. Tá. 4 de energia. Vai, Bastê. Finaliza, Bastê. Então já tome. Então aqui, ó. 9 é final? Que jeito que não é? Com certeza é. Se você tirar um 6 no Também ponto já aí. matou 3, né? Não precisa matar todos. O Goril não tem ataque de oportunidade, não? Ele tá Então, muito o longe. Goril- Não, ele tá muito tá longe. longe. Não. É. Entendi. Cara, ela toma tudo isso, olha pra trás pra vocês, tá ligado? E mesmo assim ela se vê em desvantagem e vaza. Eu vou tirar ela daqui, tá? Ataque de oportunidade de novo. Não, foi esse. Vocês também. Eu vou colocar a música da sorte porque vocês voltam naquele clima da floresta nebulosa. Uma coisa muito interessante nesse momento. Uma coisa muito interessante.
coisa muito interessante nesse momento acontece. Vocês veem os corpos das panteras caídas começando a virar névoa. E elas somem no meio da névoa. Cara, Bastê, agora é de você. Você quer manter esses animais? Eles mantêm até 1 minuto, não é? Em concentração é 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Então, mas eu acho que já pode mandar eles caçar o caminho deles. Já fizeram todo o servicinho deles. Entendeu? Beleza. Ó, estão até 1 hora. Porém, Não. vocês veem que o lobo continua no local, sangrando. E agora eu vou fazer um teste de Nossa. morte dele. É nada. Levante, lobo. Vocês veem que ele dá uma tossida lupina, tá ligado? E ele abre os olhos. Ele tá com 1 de vida. Mestre, Nossa, vou lá. Ação livre? Agora são o livres. Bastê vai acompanhando, vai todo mundo junto, eu acho. Eu fico Milo? Milo? Gente, cadê o Milo? Será que a Pantera levou o Milo e a gente não viu, gente? Milo vai também. Mestre, eu já quero chegar, ajoelhar, Aham. tirar da minha bolsinha as de metal com a minha chave de fenda barra varinha. Vou falar as frases, os versos cantando bem pertinho delas. E vou soltar em cima do lobinho. E aí elas fazem aquele processo de virarem micro-aranhinhas, fazendo suas teias e ajudando no processo de cura. Nossa, muito bom. Cara, esse negócio que você fez é muito bom, cara. De verdade. Como acabou a cena, e vocês podem ganhar mais pontos heróicos, eu vou dar 1 ponto herói para cada um, porque esse não era de fato um combate fácil. E vocês saíram vitoriosos. Quanto que você cura do lobo? Isso eu não sei dizer, eu só anotei, acho que... Curar ferimentos não é 2D, não é um D6? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui nas Deixa eu páginas. Eu tenho. Os livros hoje. Eu tenho aqui. Aí tá no Curar ferimentos. Uma criatura que chat você aí. toca recupera a quantidade de pontos de vida igual a 1d8 mais seu modificador de habilidade de conjuração. Então é 1d8 mais sua inteligência. Mais 3. Fala aí. Mano, o Bastê, ele tá deitado. Pô, deitado não, de joelho. Ele assim, com as pernas indiozinho, sentado. Com a cabeça do lobo, tipo, no joelho do Bastê, assim, sabe? E ele Aham. tá fazendo um carinho enquanto as aranhas vão andando, assim, por todo o lobinho. O Bastê tá ali acariciando ele, tá ligado? Vocês veem que ele vai, enquanto as aranhas vão passando, meio que ele tá com a cabeça no seu joelho lá. E tá fazendo aquele ganidinho de cachorro quando tá ferido, sabe? Aham. O Bastê, que não é bobo nem nada, já diria eu. Joga uma pokebola. Joga uma Pokébola, capturo ele. Não, o Bastê também que tá morrendo vai usar uma poção grande, mestre. Pra vocês, entendi, tudo bem. Pra mim é 4D4 mais 4, né? É 4d4 mais 4. Nós tínhamos ganhado 2 poções de cura dos gnomos, assim que a gente chegou perto da Mas essa não é grande, essa é normal. na cidade de Linsk. Eu vou chegar perto do Elbaf e perto do Lockford. Caralho. O cara tirou 18. Hackeamos dado hoje. Ô Milo, você tirou 7 do máximo de vida seu? Já, eu tava com 52, agora tô com 45. Beleza. Tá, eu vou passar perto do Elbaf e perto do Lockfire e deixar com cada um uma das curas que os gnomos tinham deixado comigo, lá na cidade de Linsk. Beleza. Tá dado. Eu vou descontar da minha ficha a poção grande aqui. Agradecido. É um D4? Poção normal Tio Milo deu pra é gente. 2d4 mais 2. E o Bastê tá ali com o lobinho.
Lobinho bonito, entendeu? Douradinho, a pele bem, né? Maciazinha, né? De Uhum. pedigree, eu diria. E... ele vai usar... Deixa eu até jogar no chat. Só um minuto aqui. Cadê? Você coloca. Ou eu buff, você coloca pro Lockfar a poção de cura na vida dele. Eu já rolei aqui no chat e deu 10. Porra! Pro Lockfar? Estão Isso. brutão. Eu coloco. Eu já tô colocando mais Ah, pode. então beleza, vai lá. É, uma poção normal é 2d4 mais 2, uma grande é 2d4 mais 4, é isso mesmo. Falar com animais, vocês adquiriram a habilidade, caramba, você já tá gastando slot pra ter o pet mesmo. Você adquiriu a habilidade de compreender e comunicar verbalmente com bestas pela duração. Tô anotando aqui. Nossa, é que magia de nível 1 tem muitos lotes. Tá, você soube locais de monstros próximos, incluindo tudo que vocês podem perceber. Beleza, tá feito. Mano, e aí eu vou perguntar pra ele. Entendeu? Uhum. O que ele acha do nome Chacal? Ele pega e fala assim, nome. O que é nome? É tipo... Eu sou o Bastê, o ali que jogou umas aranhas é o Baf, o Milo é o pequenininho, e esse cara gigantesco de machado que apareceu do teu lado é o Lockfar. É só pra gente não se confundir. Ô mestre, deixa eu só explicar porque eu acho que Cacau é o nome legal. Porque o Bastê, ele tem todo... Tipo assim, eu montei o Bastê pensando num gato egípcio. Aham. Por isso Bastê e por isso Osíris o sobrenome. Bastê Osíris. Chacal é o lobo egípcio lá é chamado de chacal, entendeu? Pode crer, Então, pode por crer. isso, chacal. Ô, mestre, tem uma pergunta muito importante. Sim. Eu Isso que ele tá falando com o lobo é língua comum e aí a gente consegue entender? Ou ele tá falando, sei lá, uma língua mágica que ninguém tá Eu entendendo acho que do lado? vocês entendem o que eu falo, mas não entendem o que ele fala. Será? Falou o nome. Mestre, eu quero matar o lobo. Posso? Eu quero dar uma clavada na cabeça do lobo. Que isso? Caramba, de verdade mesmo? Não, tô brincando. Eu quero dar na cabeça do Bastê. Essa. Certeza, Bastê, porque o Milo tava do lado, só ouvia. De cada lado, entendeu? Certeza que você tava falando no normal. E o Basteta assim, não, esse aqui, ó, esse de ferro, tem duas cabeças, é o pistache. Entendeu? Eu deveria ter deixado morrer. Eu deveria ter deixado morrer. O Milo do lado faz porque- assim, vê ele apresentando, faz. Olha pro Screw, faz. E continua, para ficar quietinho e continua olhando pra frente, pro lobo, quietinho. Aí eu fico. É verdade, eu vendo o vídeo do Lobo fala, não é o Baf. É que o. É segredo nosso. Aí ele pega e fala assim, vocês ser a nova mamãe? Merda. Aí eu vejo que, né, tá todo mundo na minha volta e falo, gente. Vocês ouviram o que ele falou? O que ele falou? Não, eu ouvi o que você falou. Ué, que bom, né? Ele falou que da mãe dele. Vocês viram? A gente não viu nenhum lobo, né? Além dele. Você Vocês não ouviu? viram nada. Eu vi? Você... Não, peraí, como é que é? Qual que foi a pergunta? Eu tô perguntando pros meninos se eles viram ou viram algum outro lobo por aí. Ah, tá. Aí o Lockfar fala, e se a mãe dele não fosse lobo, e sim a pantera que a gente matou? Eu matei a mamãe dele!
O Hugo vai assistir depois e vai falar, mano, sou eu jogando. Que louco, Fábio. Era adotado! Ó o Hugo fazendo escola. Eu acho que a gente não viu sua mamãe não. Ela tava com você? Sim, mas então ela mandou correr. E eu corri. Então olhei pra trás e não vi mais ela. Milo chega perto. É nada. Assim. Cru, chega aqui. Bastê, chega aqui. Espera eles chegarem próximo. Aí o Milo fala assim: será que a mãe dele não é aquela ossada lá atrás que estava pisando quando chegou? Então, ele acabou de me dizer que a mãe dele mandou ele correr. Ele veio de cá. E aí o Bastei aponta pra cima, assim, do mapa, sabe? Pro norte. Então, também isso não quer dizer nada, né? A mãe dele pode ter virado... Porque se O tinha Elbaf, mais o pantera Elbaf, aqui, tinha mais Ó. por outro lugar. o Elbaf olha pro lobo, abre caminho pra ele ver onde tá o ossado. E fala assim, aponta pro. Ele olha pro lobo e aponta pra direção da ossada. Só isso que ele faz, não fala nada. Você vê que ele te olha sem entender muito. Mas ele chega até você. Pera aí. Aponta em direção ao ossado, tá mais ou menos aqui, né? Ele vai até aí e começa a cheirar. E você vê que ele senta em posição normal, sentado, olha pra cima e começa a uivar. Tá ligado? O Bastê não ouve um uivo. Ele ouve um forte choro. Não! Alguma coisa assim. Caralho, que pesado. Eu pensei na cena do Rei Leão lá, quando o Mufasa morre. Pode crer, pode crer. Mano, o Bastê, ele vai, tipo, tentar igual um gato, assim, sabe? Com as duas patas da frente entre as patas de trás. Aham. E vai, tipo, sentar igual um gatinho mesmo. E vai, tipo, abaixar a cabeça, assim, do lado do lobinho e vai ficar ouvindo, infelizmente, a lamentação do lobinho. E o pistache atrás vai dar dois uivos mecânicos. Que top. Que top. Eu gostei dessa ideia, gostei. Cara, é isso. A partir daí, vocês estão cansados, tá? Vocês acabaram de sair do combate. Vocês sentem um pouco de frio, pois esse lugar não é nada chamativo. Raios de Zor não batem nesse local. Aquela penumbra ainda paira. E o que vocês fazem? Eu quero trocar uma ideia com o lobinho, que eu acho que aqui será que eu posso tirar a informação dele com falar com animais? Pode. Eu quero perguntar, tipo, onde ele morava antes. Tipo, aqui na floresta, em qual região? Porque dá pra... Você vê que ele cheira pros lados, cheira pro outro e diz: não sei. Para. Gente, vem aqui. E aí eu vou assim. Tem um gigante de ferro no caminho, tá, Milo? Mas eu tô te vendo aí atrás dele. O lobo não tem casa, não tem nem espaço pra gente pensar. A gente desmaiou aqui. A gente não sabe nem que oração. Se Zora ilumina agora ou não. A gente não pode deitar aqui. Aqui deve ser tipo o covil das panteras. A gente não pode ficar aqui. E sinceramente esse cheiro de belladonna já tá me incomodando já. Mestre, Sim, quero fazer um teste de percepção. tá bom. Pra sentir se a gente tá sendo observado ainda. Não precisa nem fazer o teste, você sente. Tá? Eu falo assim. Bom, Por todos os lados, tá? Não é de um Tá. lado só. todo mundo sente?
Sim, Sim, sim. Eu falo assim, é bom, estranho. vocês sentem, certo? E o Bastei arrepia, assim, tipo, quando fala assim, tipo, o Bastei se arrepia, o bigodinho dele espeta e a orelha fica pra cima, assim, de alerta, sabe? Eu tenho uma hipótese. Talvez Qual? talvez estamos sendo observados pela própria névoa. Mas quem desmaiou a gente? Eu tava correndo pro meio em direção ao cheiro e aí a gente acordou aqui. Mas precisa rolar algum teste tipo de memória pra saber em que situação que a gente tava, porque eu sei que a gente. O porquê que a gente caiu, eu acho, né? Porque pro Baf parece meio óbvio. Um teste de memória. Ou arcanismo, talvez, não sei. Porque pelo que o que eu acho que é, que a gente desmaiou quando a gente entrou em contato onde a gente pisou. Faz um. Não, já que você já tá meio que sabendo, e é verdade, é isso mesmo, pode seguir o roleplay normal. Bom, eu lembro que estávamos indo. Bom, a direção eu não lembro, mas eu lembro onde estávamos pisando. O terreno parecia. Não sei se eu posso dizer se é uma água ou se. Como se fossem nuvens ao chão. Mas assim que entramos em contato, eu senti como se estivesse drenando meu éter. E nisso, eu acho que foi muito forte o choque que tivemos. E aí caímos. Provavelmente caímos sobre a névoa. A névoa nos carregou até aqui? Ou a névoa levantou e está tomando conta de onde estamos agora. Mas não tinha essa estrada espalhada. Bom, E o cheiro era muito mais em uma direção só. Agora o cheiro tá em todo canto. Pra onde eu olho, fede. Já não é nem mais agradável. bom, disseram que é difícil achar a flor, certo? Talvez a flor se esconda no meio da névoa. E nisso O pior é vocês que a gente não veem. conhece a floresta. E nisso vocês veem um. Cara, uma pétala caindo do céu. Quem vai estender a mão? O Baf. O Baf estende a mão e a pétala cai na sua mão. Uma pétala roxa. Ok. Por que isso aconteceu? Não tem muita explicação. Se eu olhar pra cima, Cara, o legal é que você olha pra cima, você vê algumas névoas dessa passando também e tudo escuro. a gente consegue ver as copas das árvores. Nesse local não. Eu olho pro Mentira, Bastei. as árvores mais baixas sim, mas lá em cima vocês veem que é tudo preto. Bastei, Ah, tive uma ideia. Você, por ter garras, acredito que consegue escalar uma árvore mais do que qualquer outro aqui. Por que você não tenta subir uma árvore grande e tenta ver se há alguma saída desta névoa? tá bom, mas eu só não posso desmaiar lá em cima. Bom, se E você aí- desmaiar, qualquer coisa, boa sorte. Valeu. Ô mestre, qual é a maior árvore que eu vejo aqui perto? Cara, você olha para os lados e para o outro, você deduz que as que estão um pouco mais baixas que essa névoa não seria a opção. E essas que são mais baixas têm o tronco mais fino. Então você vê Certo. uma árvore com o tronco mais grosso. As raízes saem um pouco do chão, num desregulado. É possível escalar. É isso, então o Bastei vai escalar uma árvore. Como um belo gato. Você é um tabaco, você pode fazer como se fosse parte do movimento, né? É, eu tenho garras de gato.
Tá. Cara, você sobe. É uma... Aham. Pode falar. Não, fala você, pode ir. Eu ia falar que é da classe garras de gato. Da clássica de gato. Eu tenho... Não, da classe... Por conta do tabaco eu tenho garras de gato. Por causa dos seus garras você tem deslocamento de escalada de 6 metros. Skill. Além disso, as garras são armas naturais que você pode usar para fazer ataques desarmados. Mas você não precisava tem nem que pôr isso da, na ficha, cara. da adaga, né, mano? Tem que pôr isso na ficha. Tá. Mas Depois, aí, eu, pode depois falar. eu coloco. Cara, você começa a escalar sem muitos problemas. 3 metros, 4 metros e meio. Quando você começa a chegar em 6 metros, você começa a sentir o seu fôlego começar a te deixar um pouco. Você começa a subir mais um pouco, 7 metros e meio. E você começa já a ver que essa árvore é muito grande, porque você nem chegou nos galhos que acompanhariam a copa. Você ainda está no tronco. Você está pegando nos nós que se formam, sabe, no tronco. E você começa a ver a sua visão começando a ficar escura. E você está começando a se adentrar nessa névoa. Você vai continuar subindo? Não entendi, desculpa. Não, eu tô pensando... Ô, mestre, pra fins técnicos, pra escalar é força ou destreza? Não, eu tô levando em consideração, como é ação livre, você, entre aspas, teria um tempo para fazer isso, tá indo tranquilo. Sem precisar fazer. Então, eu vou continuar subindo. Tá. Você começa subindo, continua subindo, e de fato os outros jogadores olham, que estavam te olhando subir, e veem você subir para cima da névoa. Você passa como se fosse passar sobre as nuvens. Porém, você se dá de cara com uma escuridão tremenda. Faz um teste de constituição. Eita porra. Nossa. É escuridão... Ah, tá, beleza. Eu quero saber se é escuridão de noite ou escuridão de magia. É escuridão que seus olhos começaram a deixar a luz. Nada. Valeu, eu bato. Cara, você Ah, merda. É nada. Você sente as suas garras deixando os nós. A sua visão te deixa, você está desacordado e começa a cair. Vocês começam a ver um tabaxi caindo lá de cima da névoa. Ele passa da névoa e tá caindo. O que vocês fazem? Milo olha pro Scrum. Scrum, faça alguma coisa, eu não tenho tamanho pra segurar ele, Scrum. Alguém precisa segurar ele. Como um reflexo, vocês veem o chacal saindo correndo pra segurar ele no ar. Cara, Amassar o o gato. Lockfar vai fazer alguma coisa. Ele tem músculos, é pra alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Relaxa, gente. O gato sempre cai de pé. Não importa a altura. O Lockfar falou assim, deixa que eu pego. Aí ele tenta estender o braço dele que tá caído, porque ainda tá necrosado, ele olha pro lado. Droga! O lobo, ele vai do lado do lobo, faz um teste de força aí. Cadê, peraí? Acho que Constituição caberia também, porque ele vai segurar com o corpo a queda, tá ligado? Uhum. Se ele fosse resistir, sabe? Pode ser um teste resistente. Bom, já foi. Cara, 17 é suficiente, até porque o Tabaxi é mais magro que um Umar da Terra. É bárbaro. Cara, você cai, o Lockfar ainda cai no chão, o Chacal de lado. E vocês veem que o Chacal ia, se precisasse, ele ia ficar embaixo e pro coisa cair em cima, tá ligado? Crava até o final, tadinho. Nesse momento você acorda, Que isso, cara? o Basté, você acorda nos braços do seu amado Lockfar. E cara, você fica sem entender. Uma hora você tava lá em cima e agora você tá no chão. Gente. E eu abro o olho assim. Gatinho fofo, tá lá o Eu Lockfar. bato. Você. Sobe tudo a próxima vez, tá? E eu chacoalho a cabeça. O que você viu lá em cima? Eu não lembro de muita coisa, eu sei que. Ô Lockfar, me tira do colo. E aí eu saio assim. Gatinho fofo.
É, e eu começo a, tipo, passar a mão no olho assim e tal. Eu não lembro de muita coisa, parecia uma escuridão. Eu não sei se tava de noite, se minha pressão caiu e tudo ficou preto, se a magia fez isso comigo. Como eu Ô, mestre, suspeitei. eu sei lá em cima, o cheiro era mais forte? Não, tinha a mesma intensidade. Parecia que eu tava aqui, só que lá eu também me senti observado? Sim, de mais perto. O ser, a divindade, a criatura, a névoa, não sei o que nos observa, mas eu acho que eu tava mais perto dela. E aí, depois eu tava mais perto do Lokfar. Eu não. Ah, obrigado, Lokfar. Eu dou 2 tapinhas no ombro necrosado dele assim. Obrigado, Lokfar. No ombro necrosado é ótimo. Eu fico passando a mão assim na barba, falando assim, se sentindo mais observado de perto. Ô, Será que tem a ver com a altura? Será que tem a ver com extremidade? Será que você estamos não no... consegue fazer uma escada? Pô, você faz um monte de coisa. Olha o pistache aí. Se a gente desmontar ele e fazer uma escada? A gente desmontar o chacal e fazer um assado. Nossa! Escada, Nossa! Bastê. É disso que você precisa? Aí nisso Pô, eu já pego. Peraí, Ah, Bastê, vai. eu já pego um dos retalhos do manto que eu tenho, do manto que fica sobre mim. E antes de eu rasgar, ele fala isso. Tinha que ser uma escada grande. Eu falo, mas grande quanto, Bastê? ah, uns 7 Lockfares de altura, eu diria. A mais. Aí eu não tenho, né, Bastê? Então tudo bem. Achei que minha escada é um pouco menor e já vou pulindo o retalho. Deixa pra lá. Deixa quieto. Mano, o Bastê tá cansado, velho. O Bastê tá sentado no chão, fazendo carinho no chacal. Eu pego a pétala, vou até o Bastê e falo, Bastê, mostra isso pro Chacal, vê se ele consegue nos dizer alguma coisa sobre isso, sobre essa pétala, onde podemos achar esta flor, Tá. alguma coisa, qualquer Mestre, dica, qualquer O charada. falar com animais ainda tá funcionando, né? São 10 minutos. Vai funcionar por mais 1 minuto. Você gastou um tempo escalando, né? Tá, tudo bem. Ô, Chacal, Aí ele te você olha. já viu isso aqui por algum lugar? Ou já sentiu esse cheiro? E Ele eu sente o mostro a cheiro. pétala pra ele. Ele sente o cheiro. E meio que ele fala assim. Por todos os lados. Mas só agora. Mas você nunca viu Ele. uma Não. flor, uma pétala dessa? Ele pega, cheira de novo e fala, não, esse cheiro é novo. Pergunte pra ele se ele sabe de... Ah, mas esqueci o nome, caralho. Cernuno. Cernonos? Chacal, você sabe o que é ser nuno? Ah, bom, a mamãe contava uma história que era uma criatura que vivia na Floresta Âmbar, que eu também não sei onde é. Não é aqui? É aqui? Uau, estamos na Floresta Âmbar. Veio um rosto feliz dele. Ele pega e fala assim, o Cernuno é uma criatura que testa as pessoas, que se elas forem merecedores, ganham algo. Mas também era perigoso, dizia. Ele disse que o ser nuno... Ô, Chacal, o ser nuno é tipo guardião da floresta? Não, Tipo, não é um se guardião da alguém floresta. faz mal pra floresta, ele protege ela? Ou ele Não. só O vigia? guardião da floresta é Tincha. Tincha? Sim, uma gnoma muito velhinha. Que o seu animal é um grande cervo dourado.
Quem é esse? Como que é o... Ué, Tintia anda junto com o Cernuno? Não. O Cernuno não é. Não? O Cernuno é o Cervo Dourado? É, Tintia. Não sei. Tintia Tá é. aí, ô, Bafo. Curioso. Tintia é um. Ar, i, ar, ar, ar. Vocês acham que é assim? Tudo isso. Tá mudo, Milo. Tá mudo, Milo. Queria só deixar claro que isso foi muita maldade sua, mesmo. Você tava todo... Até eu tava aqui esperando pra saber o que era. É igual acabar o episódio na hora... Tá, sabe? Aham. No ápice, no- Milo olha pro Oh. Bastê. Bastê, e cutuca assim, perto da altura da cintura dele. Que tanto esse seu lobinho fica banando o rabo mais rápido de vez em quando? O que vocês estão falando de bom aí? Ah, ele descobriu que a gente tá na floresta. É, acho que ele não vai agregar muito não. Olha pro Screw. Não, Falou, você tem alguma ideia, Screw? ele ajudou, não, ele ajudou. Ele disse que... Oh, peraí, ô Chacal, eu não tô mais te entendendo, tá? Aí eu faço um carinho nele. Gente, ele disse que... Ele falou Tincher, que quando eu perguntei que é quem é o guardião da floresta, ele disse que Tincher é guardião da floresta e anda é um gnomo, velhinho, algo assim, que anda acompanhado de um grande cervo dourado. E qual era o nome que você falou? Cernuno. Nuno. Ele Cernuno. disse que Cernuno é um ser da floresta Ambar, que a mãe dele contava uma história sobre esse ser, que ele testava as pessoas e se elas fossem merecedoras, elas ganhavam algo em troca. Eureka! Descobri! Descobriu? Você descobriu? Que bom que você descobriu. Nossa! O que você descobriu? Bom, vamos descansar primeiro. Ah, Precisamos restabelecer nossas forças. E aí eu chego perto do Milo, olho pra ele e falo assim: o que você esconde por baixo desse manto? e uma escada, ué? Nisso o Milo começa a rir. Olha pro Bastê, olha pro Scrum de novo. Não sei, mas o que você esconde embaixo desse chapéu? Que top. Você ainda não sabe, mas eu sei. Eu dou risada. O Bafo é Aí eu só estendo a mão pra ele e falo assim: bom, aquele idiota já contou tudo, não é mesmo? Eu sou o Baf. também não tem muito mais o que falar. Eu acho que o Milo, uma hora ou outra, ele já percebeu, ele só... Eu falava assim, eu esperava isso daquele grandão, mas daquele ali eu não esperava. Nisso, o Milo ainda tá lá perto, já dá um passo pra trás e faz meio cara de triste, né? Faz... Ah... Então tá bom, né? Está andando. Porque na hora só passa na cabeça do Milo. Nossa, eu achei que eu tinha um trunfo, eu sabia um segredo dele. Ah, Que então bosta. tá, né? Não tenho mais. Acabou. O Acabou o super o Bafo tá em forma de Screw ou de Elbaf? Screw. Screw. Ah. Não tirou o Então chapéu ainda. o Milo ainda não sabia que você tem a forma... Não, só sabe do meu nome. Beleza. Ô, Bafo, você acha que tudo bem a gente descansar, mas você aguenta? Tipo, você tava morrendo tem uns dias e ainda tá morrendo, né? Bom, sobre isso, eu acho que se eu morrer, talvez seja um bem para todos. E quem vai cuidar do pistache? Não se preocupe, o pistache é uma extensão do meu corpo, então a partir do momento que eu morrer, ele durará um dia. E logo sumirá depois. Então não se preocupe. Aí o pistache vem e encosta com o focinho dele gelado em mim. Ferro. Qual Eu do sei. focinho? Você Um faz carinho no pé. encosta na cabeça, o outro por baixo da axila. Tipo. E eu faço carinho assim
Na pele lisa do metal, assim, parando nas porcas, tá ligado? Top. Então, vamos. Tem alguém nos observando? Ele vai continuar nos observando. Não tem alguém nos observando. A névoa nos observa. A névoa é ele. O desafio está aqui dentro dessa névoa. E você quer dormir na arena do desafio? É lógico! Que emoção, perigo! Rapaz, eu chego perto dele. Você não sabe quanto tempo eu vivi preso, só pensando ferramentas e isso, só, nada mais. Assim, isso aqui, ó. Eu dou aquela fungada assim, ó. Até engasgar. Isso é euforia pura! Eu tô on fire. O Elbaf O Elbaf é velho, o Jeff? Ele é meia idade. Mas meia idade de um anão, né? A segunda idade, tipo, a metade pra frente da idade. Metade pra frente da idade. Tá bom. Então ele viveu uns 100 e tantos anos já. Aqui, nesses ossos, e a gente viu que ali pra baixo tem uma poça desse negócio. Você acha que eles mandam? A gente não pode achar um lugar melhor? Todo mundo faz um teste de percepção. Se isso te faz feliz. Eu ia. Ai. Nossa. Eu fiquei por um segundo, eu pensei naquele meme, sabe? Parece merda, tem gosto, tem cheiro de... Eu queria testar na poça. Percepção. Na poça? Verdade, você pisou na poça? Né? Chega lá Eu perto pensei da em poça. testar na poça, como é que é. Nossa, o Milo Vou dar tem uma menos fungada 1 de assim, percepção, cheio de Milo. O Milo tirou Caraca. 100. Que merda. O Milo tem -1. Eita! Roubado um. Cara, e o Baf? Vem, Vocês querem fazer menino. pelo... Vocês querem fazer pelo Lockfire também? Vou fazer pelo Lockfire. Percepção. Ô, meu... Se o Chacal tem Lockfire. ficha? Oi? O Lobo tem ficha? É. Pode usar o Lobo normal aí do Player's Handbook. Aliás, do Monster Manual. Você deve ter ele aí. Sem ser o Eu Lobo tenho. atroz, sabe? O Lobo normal. Cara, o Lockfire e o Elbaf parecem ver em algum lugar uma grande coruja azulada vindo daqui, tipo. Olha, um bicho. Tipo, é Eu como se olho. ela tivesse passado voando, sabe? Pelo meio da névoa. E vocês veem tipo uma moita se mexendo. E logo para. Será que é mais daqueles bichos? Aí eu falo assim, todo mundo. Não abaixem suas guardas. Eu vou na frente e eu vou lá ver o que tem na moita. Eu vou acompanhando logo atrás. Nossa, mas foi correndo, hein? Logo atrás dele assim. E o Chacal vem comigo. Nossa, mano, o bicho nem tá 100%, você vai deixar o Chacal junto com você. Ah, você também não, eu também não. Só tá O Milo vai o ficar mais Pistache, perto e ele do- Mas que eu tá dou atrás. 25 de dano num turno. O seu lobo não dá É, mas tem que 25 num acertar. turno. Mas você tem que acertar, mano. Relaxa. O Chacal é... Relaxa. Elbaf, Ele você tá vai. sem mãe, mano. Ele precisa me acompanhar. Você vai sair correndo ou você vai até um tanto só? Não, eu vou com a clava na mão, a varinha na outra, porque eu não posso ter ela fora da minha mão, tá, mestre? Se eu não tiver ela em tá. mão, magia não rola. Tá bom, beleza. Eu tô com o arco puxado, mestre. Eu tô com, tipo, o arco grande com a Tá. flecha dele. Eu já tô esticado, mirando na moita. Legal. E o Chacal tá, vou tipo, chegar na em moita. pose de ataque, assim. Mas eu não entendi. Vocês vão ir. Vocês vão sair andando? O que vão Eu fazer? vou andando calmamente, tranquilamente. Tentando ser furtivo, mas sem precisar fazer teste furtivo. Entendi. Só na calmaria, entendeu? Aham. E vou na moita e Ô, vou lá abrir a moita. Na moita não tem O nada. que... Ô, Baf, a gente tá mirando em que? Que o Bastião não viu, né? Ó, é o seguinte, passou uma coruja voando aqui. E esses Mas é arbustos floresta, mexendo. É lógico que vai passar uma coruja aqui. Não, mas é diferente. Olha esse lugar, a gente tá
Pelo amor de Deus, você é um druida! Isso é uma floresta, e aqui tem névoa, no chão tem ossos e eu tenho um lobo. Mas você não E tá você sentindo é que um aqui... anão, E aí, Cala Johnny... a boca! E aí, Johnny Zica, obrigado por e vocês o Lockfire juntar, é um pai. e o Bastê Eu vou é dar um tapa na monstro, cara do né? Bastê. E o Lockfire tá sem braço, e ele é gigante. E Eu o rolo Milo já destreza, sumiu, mestre. eu não enxergo mais ele. E Johnny o Pistache Zica. tá lá soltando fumaça pela boca. E Mestre, eu continuo dando característica aleatória das coisas. mestre, eu quero dar um tapa na cara do Bastê. Pode dar, normal. Eu paro assim, depois do tapa. O que foi, ô Baf? Presta atenção no que você tá Caçando falando. passarinho. Mestre, foi no mesmo arbusto que eu olhei pra... Que, tipo, mexeu? Foi esse mesmo? E não tem nada? É esse mesmo. E tu sabe que não tem nada aí. Porra, então por que essa porra mexeu? Aí eu quero olhar pra ver se eu acho essa coruja. Cara, você olha pra cima, pra tal, pra meio que a rota que ela fez. E você não vê nada se mexendo, nada mais mudando, tá ligado? É como se ela passasse voando e foi. Ah, vamos embrenhar no meio da mata aqui, foda-se. Oi, ô Baf. Eu não tô com papo contigo, sai daqui. Eu tenho um plano. Foda-se seu Uma plano. ideia. Beleza. Vai sozinho então, seu truque. Cara, vocês começam a Eu vou andar. aqui. Vocês andam por... E aí, você vai deixar o Elbaf sozinho, sério? Eu vou, ele me chamou de trouxa. Tem que chamar eu de trouxa. Não. Eu tenho um plano. Pelo menos. Ó, mestre, essa história rápida não vai ser mais tão... Não, não vai dar pra ser rápido. Era pra ser uma história rápida. Ai, caralho. Então eu bafo. Você vai sair andando e é isso? Aham. Tô aqui, ó. Então, beleza, agora a gente tá com duas histórias paralelas. Eu O bafo. Bastê, ele volta reclamando, ele volta assim, ó. Ah, esse velho. Esse velho cagado. Ai, Esse velho eu cagado. faço construçãozinha. Ai. Passa uma O rasteira nesse outro pai pergunta, mas cadê o Elbaf que tava com a gente, o Bastê? Ah, ele ficou todo, ele sarateando. Pipipipopopó, nem quis ouvir meu plano. Ele Quando foi você caçando tem? passarinho agora. Mas não é bom deixar ele sozinho. Ele é velho. Não, mas ele é chato. É, você tem E um ponto. Ô Lockfire, ele vai morrer de qualquer jeito. Se a gente acompanhar ele, ele morre porque ele tá envenenado. Se ele for sozinho, ele morre no meio da floresta. Oh, mas tecnicamente a gente veio aqui pra ajudar ele a achar a flor. Cara, e se ele achar a flor da gente? Aí ele se cura. Mas a gente também foi ajudar os gnomos. Desgraça. Vai, vamos, volta lá, vai. E aí eu vou sair gritando. E eu vou gritando porque ele não gosta que o Bastê faz muito Que fala o nome. Ah, Ele vai olhando embaixo das árvores. Ô Chacal, você sente o cheiro daquele anão? Eu bafo. Eu olho assim, Até achar ele. eu saio assim, tipo assim, de dentro do amor, bafo de sardinha, tô aqui. Ah, o Lockfire Vocês- quer que a gente acompanhe. vocês estão saindo andando, certo? Yes. Milo, eu volto. Milo, ô Milo. Milo, eu não tô Acho que tá te vendo. virado atrás também, tá tudo. Ah, aqui o Milo. Cara, vocês andam por algum tempo e vocês andam sem saber quanto tempo na verdade se passou. O cheiro doce ainda tá no meio do ambiente e a névoa ainda cobre seus pés e o ambiente começa a se tornar mais frio. E é até possível ver uma fumacinha saindo das suas bocas e narinas, sabe? Altas árvores espaçadas com folhas em verde escuro o cercam ainda. Um barulho como um grasnar de um corvo é ouvido de longe ecoando pela floresta. Vocês olham para o lado e não veem muito bem de onde ele vem. Algumas vezes vocês veem um arbusto ou outro se mexendo
Pode ser que pode ser o frio ou o vento, né? Ou mesmo algum animal se escondendo. Por vezes vocês se sentem que estão pisando em folhas secas ou gravetos. A sensação é um pouco desconfortante, tá? O que vocês fazem? Eu. É, o passarinho não voou e foi pra cima. Eu acho, se não me engano, ele fez uma rota horizontal e não vertical. Então ele acredito que ele não tenha ido pra cima. Será que o que aconteceu com você se aplica aos animais que vivem, né? Eu tinha uma ideia, mas você ficou todo nervosinho, eu ia te falar isso. Mas você Será não que pode falar enquanto você anda? Mas você me expulsou, você falou, ai, você é chato, né, e saiu correndo, se enfiou no meio de uma moita. Gostei. Eu pego, puxo ele de perto e coloco a minha boca no ouvido dele. O Milo não sabe que eu sou um anão. E você fica gritando isso pros lados. Você já entregou meu nome. Aí você entregou que eu sou um anão. Não sei se ele percebeu. Mas, esses negócios você não tem que falar em voz alta não, cara. Tá maluco? Mas Tá ele, maluco? a culpa não é minha, eu nem tava Ele- vendo ele some no meio das coisas. Uma hora ele Ele- tá atrás do pistache, aí outra hora a névoa engole ele. Eu só vejo uma mochila pra cima. Se eu sair daqui vivo, eu tenho certeza que ele vai me negociar. Vocês estão falando e estão andando Vai ou nada. vocês pararam pra falar? Ele tá falando no meu ouvido. Eu parei pra falar no Eu ouvido tô dele. abaixado assim, né? Porque ele é um anão. É, mas não sou Quer tão dizer, anão, sei, porque a eu forma cresço do 30 escroto centímetros. é tão pequena assim. É, eu cresço 30 centímetros. É o máximo que eu posso. Que a habilidade me permite. Eu nem enxergo, a culpa não é minha, eles comem do nada. E qual o problema de ele saber que você é um anão? O governo te procura? Você acha que Pensa, negocia... pensa, Eu pensa, nem sei pensa. o que Milo gosta de comigo é. Eu nem dinheiro. sei o que é comigo. Milo gosta de dinheiro. Eu, para o governo, é igual dinheiro. Eu, pro Milo, é dinheiro. É só você, sei lá, cria umas gangue, dá pra ele vender no mercado, ele vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Mas vale você entregando uma bugiganga todo dia pra ele, do que ele te entregar uma vez só e pegar o dinheiro. Ele ganhar. Para. Isso aí é. Eu paro, eu me win-win. afasto assim, eu me afasto um pouco. Olho pra cima. Olho pro Milo. Olho pro Bastê. Você tá certo. Aí- Ele gosta de negociar. E você sabe o que comigo é? Ele some, pra mim, ele é um ninja, ele some do nada. Ele tá aqui, aí não tá. Aí tem uma mochila, aí não tá. Aí passa uma flecha do meu lado e eu não sei de onde que veio. O Milo vendo essa conversa à distância do lado do pistache, só que eu não consigo ouvir direito, né? Tô falando baixo. O Milo só fala assim, quer saber? Tenta subir no pistache pra ver se consegue pelo menos não ter que ficar andando. Empoleirar no pistache. E aí? É o Bafo. Fazer Qual é a alguma raça do. Qual é da onde o Milo veio? Ele é. Eu sei que eu sou um tabaxi, eu sei que você é um anão. Eu sei que o Chacal é um lobo. O Milo é o quê? Ah não, Basté, Você quem também é? não sabe o que o Milo é. Quem é anão que é Milo? Não, ele reclamou. Ah, não. Eu tenho que seguir o Elbaf. Não, eu tenho o Elbaf e fica andando pra lá e pra cá. Não, minhas pernas doem. Eu sou o Elbaf. Não tem que achar essa coruja que o Elbaf tá caçando? Coruja, isso, a coruja. Vamos. Eu pego o Elbaf, viu o Elbaf, ele aparece do nada, eu nem tava vendo ele e ele É verdade. Eu acho que eu tenho que te pedir desculpa por isso. Desculpa. Vai lá não. Eu falo, vai lá não. Eu bato sardinha e saio andando na frente. E qual que é o seu plano, afinal de contas? Eu ia falar, se a coruja voou, significa que lá em cima tem algo, tipo, ela não voa pra sempre. As árvores são altas, a gente não sabe. Eu acho que ou a gente vai atrás desse guardião, que eu não sei como acha, ou a gente tenta se provar digno. E como que a gente se prova digno? Eu salvei um lobo.
Eu acho que eu sou digno. Quer dizer, nós salvamos um lobo, tá? Mas aí também é um lobo pra 4 pessoas, né? Aí vai ter que fazer um pouco mais de dignidade pra floresta. Vamos plantar umas árvores. Mas Vamos fazer isso, alguma coisa. bom, dignidade é uma coisa, Floresta, né? é uma Aí coisa, também. a dignidade é igual essa névoa, ela é abstrata. Podemos, quer dizer, não é abstrata a névoa, eu estou vendo ela, porque eu sou idiota. Aí no laboratório você tá falando besteira. Bom, mas o que eu quero dizer é que depende muito para quem a gente precisa se provar. Porque existem várias perspectivas de lado diferente, moral diferente, não entende? Eu acho que... Ó, vamos lá. Ô Milo, vem aqui. Ah, Sai já de tô cima aqui do em cima, pistache. pode falar. Pode falar. E eu no ombro do pistache tentando segurar uma das cabeças. Aí eu meio que deitado assim no ombro falo, não, pode falar, tô te ouvindo, Bastê. Presta atenção. Eu acho que... Qual que é o nome do pet do guardião? Do alce do... Que não é o alce, né? Mas beleza. Qual é o nome do... Que o Chacal falou? Sei. Que a mãe dele contava a história. Eu falei pra Ser- você que você Ser pediu pra eu Nuno. perguntar o nome. Isso. Eu Chi- acho não, que quem nos Chihuahua. observa... É? Chihuahua. Pô, eu acho que o Ser Nuno observa a gente. Você acha que a névoa observa a gente? E se eles forem, tipo... E se a névoa for for o ele? Ser Nuno, ou ele for a névoa, ele é um bicho mágico, ele deve saber fazer uma névoazinha. Pera, a sorte havia me dito. Quem é Quando a sorte? gente... Você não sabe quem é a sorte? Não, Bom, eu sou mais do instinto, sabe? Eu tenho o meu instinto felino, entendi. não falha. Não entendi. O mesmo instinto que mandou a amizade, que mandou o feitiço pro lobinho ir correndo até você. E aí ele tomou uma amizade, é isso? Sim, instinto animal, ele também sentiu que era pra correr até mim. Entendi. Eu não E controlo aí ele. ele quase morreu por causa dele. Tá, Mas eu enfim. só fiz a sugestão. Ô Messi, você pingou alguma coisa aí? Mexeu alguma coisa? Não, fui eu que pinguei sem querer. Ah, Ó. tá. É, Tá. vocês estão andando, Fui eu. tá? E nisso vocês chegam nessa cena. Ele te aponta. Eu vou colocar uma música mais envolvente. Ô Messi, antes de você entrar nessa cena, eu posso fazer uma última ação? Pode. Antes de você entrar, rapidinho. Pode? Eu vi que o Milo tava tentando se segurar no pistache. Nisso eu tiro a minha corda da minha mochila. Porque todo bom aventureiro carrega uma corda na mochila. E aí eu passo no pescoço de uma das cabeças do pistache e faço um nó. Só que entre os nós tem um espaço se fosse para segurar a mão. Entende? Aí eu deixo ela ali para ele poder usar de apoio, como se fosse o cavalo o pistache fosse um cavalo para ele agora. Caramba, mano. Vocês estão top demais, velho. Brabo. Cara, quando vocês Ó, chegam nesse local, vocês veem um ser pequeno. Pode ser um halfling, pode ser um gnomo, pode ser algo... É pequeno, vocês veem que é pequeno. Porém, vocês veem, é nítido isso, que ela apresenta uma tiara de ouro, muito resplandecente. E esse ser pequeno tá até a cintura ou um pouco mais. Um pontinho heróico pro... Mas você já não tinha dado um pontinho heróico pro... Não, foi... Você ganhou um pontinho heróico, né? Não, eu dei pro Milo, É. Então você pode dar um pontinho heróico pro Elbaf, top. Eu gostei também. Eu não podia dar ponto heróico porque a cena era outra, vocês já tinham ganhado, entendeu? E vocês veem esse ser pequeno, tá até a cintura e descendo
vagarosamente ele tenta sair desse banco de areia, de lama, e ele tenta se puxar pra frente, falando e ele só consegue fazer com que mais lama, e quanto mais ele se mexe mais, parece que ele desce mais pra baixo, quieto, desce. Parece que ele mais é sugado. O que vocês fazem? Meu Deus. Esse mapa aí é da aventura. Vocês veem que tá tem... saindo do meio da floresta, tipo, e a gente vê isso acontecendo. Sim. Ah, Putz, mas pelo minuto, eu preciso ver. Assim, eu tenho uma magia de artífice, só que eu não achei a especificação dela e nem no livro do Tasha. Fala qual que é. É laço. Eu queria ver o que ela faz. Eu tenho Como é que chama? Eu tenho laço e corda extradimensional. Só que corda Corda extradimensional. duas magias já. Não, só é só laço, mestre. Porque eu tenho corda segundo círculo. Só que eu já usei 2 vezes esquentar metal. Então magia de círculo. Então eu quero ver o que laço faz, entende? Putz, eu não tô achando essa magia chamada lastro, cara. eu vejo. Ô Mestre, eu vejo o Elbaf tentando fazer alguma coisa com a magia, assim. Sim, Tipo, vocês se veem. preparando Uhum. pra algo. Normal. Ô Lockfar, vem aqui comigo. E eu saio correndo pro Lockfar. E eu jogo uma ponta de uma corda que eu tenho pra lá. De uma corda normal mesmo. Ô Beleza. Lockfar, me ajuda a puxar. E eu grito, segura a corda! Ela... Ah, Quando ela pegar a corda, Quando você põe Lockfar vai puxar. Tá. Quando você põe a mão, o pé aí, você sente que é instável o terreno, tá? Onde você tá. Faz um teste de destreza pra jogar a corda lá perto dela. Deixa eu mostrar a imagem, vai. Olha que bonita. Quem que eu não tô vendo? Quem fez? Ah, meu Deus. Nossa, Cara, você joga a corda e ela para tipo aqui, ó. eu puxo ela assim de novo. Aham. Lockfar, joga você. E eu entrego a corda na E você mão vê do que o ser que tá aí, ela tenta ir lá pegar, que você falou, segura, ela tenta ir lá pra lá e ela desce um pouco mais, até metade do peito, assim. Lockfar, joga tu. Eu vou segurar essa ponta aqui. E aí a outra ponta que tava com ele, o Lockfar joga. Fazer um teste aqui pro Lockfar. Joga aí. Mas aí. Teste for. Destreza. Não, destreza. Uou. Tem certeza que não pode ser de força. Tá ótimo, Lockfar. Tá ótimo, Lockfar. Pra quem é, tá bom. Beleza, vocês jogam a corda e o ser pega. Ela tá segurando. É o Baf, Puxa! ajudem! Droga, tá bom. Eu pego, guardo minhas coisas. Eu vou guardar minha varinha, porque agora não tem porquê. Se tivesse, por algum acaso, que metal ainda tivesse. Desculpa, cortou pra mim, eu não ouvi. Eu guardo A varinha? a chave de fenda, que é a varinha, então se o esquenta metal estiver funcionando ainda, tecnicamente não. Não, esquentar E metal... nem a. Putz, agora eu preciso ver, mestre, mas eu acho que nem a. Como é que chama? A infusão também, na clava. Não, a infusão dura até se perder, não é? Eu preciso ver então, eu acho que O não, mas. Baf desaparece ou não? Não, a clava fica aí, mas o esquentar metal já acabou já. Beleza, então só pra ajudar a puxar ela. Teste de força. Todo mundo Todo faz mundo um, tá hein? puxando a corda? Ó, quem for puxar vai fazer o teste. Aí quem for ajudar vai fazer igual aquela que a gente fez na Fortaleza de Gelo.
Vocês jogam um D20, se sair 10 ou mais, vocês dão mais 2 pro teste de quem for fazer, entendeu? Então eu particularmente acho justo a gente fazer. O Lockfire vai puxar e a gente e o restante ajuda, eu acho. Seria o mais correto. Então vamos começar com o teste de força do É um Lockfire. bicho relativamente pequeno, eu não acho que ele não precisa todo mundo puxar. A não ser que o terreno seja muito chato. Cara, você vê que ela segurou a corda, mas o Lockfire tá puxando e tá difícil vir, tá ligado? A gente tem que jogar só um D20? É um D20 Cru? normal, cru, é. Tá. Eu bato jogando. Mais 4 no teste, beleza, vocês começaram a tirar ela. Vocês veem que ela sobe até a cintura. Beleza. Puxem, ajudem! Esse foi o primeiro teste de força, né? Se for fazer outro, mais um teste de força. Vai fazer até ela sair da fossa aí, da onde ela tá. E vocês veem que ela até vai um pouco mais pra frente, tá? Ela vai saindo e indo mais pra frente aqui. Cadê? Bastante, quer dizer, o Ebal vai fazer outro teste de força. Quer dizer, outro D20. Lockfire. Ou tem que jogar o Lockfire Lockfire primeiro? faz força, né? É, o Lockfire vai fazer força. Faz a força aí. Lockfire. Nossa, eu vi cair um 20. Tipo assim, nem saiu, nem voltou pra baixo, tá fixo ali. Vamos D20. Buff. O Bastei e o Milo também roda D20, né? Pode. É, quem tiver segurando a corda pra ajudar o Lockfire vai fazer a coisa. Já toma aí, ó. Aí foi eu. Eita. No caso do Milo, o Milo tá em cima do Pistache, né? Então o Pistache teria que rolar. Os dois jogaram um, é isso mesmo, produção? É isso. Ô Milo, você vai ter que descer, cara. Pra puxar a corda, você vai ter que... Ou fazer o Pistache puxar a corda, entendeu? Tá, não, eu vou descer. Eu desço do Pistache, segura a corda e vamos tentar ajudar aí. Beleza. Toma. Vocês veem que ela Eu disse sai que um pouco mais eu da ia cintura. puxar. Um pouco mais da cintura e vai mais 1,5 m. Agora tá de fato mais fácil puxar. Vamos. O que vocês veem é que ela dá uma balançada e aquele diadema que ela tem aqui é tipo uma tiara mesmo, começa a cair da cabeça dela. Ela nem se preocupa, tá ligado? Vai sendo puxado por vocês. O Milo se preocupa, era uma tiara de ouro caindo no meio da areia. Nitidamente Não. de ouro. O coração do Milo até parte agora, vendo. Não caiu ainda, tá? Esse Está é, caindo. Esse é o teste do Ninguém vai avisar ela? esse é o teste do Lockfire. Lockfire. Aham. Não. Tatiara, moça! A tiara cai e ela é puxada. A tiara caiu tipo aqui, ó. Puta merda. Fazer um pontinho. Devolve a moça. Ah, nem deve ser. O bastante tipo pensa, nem deve ser tão importante, é só uma tiara. Menino. Tem que puxar mais ela ainda, mestre? Tem, ela ainda tá um pouquinho na... Ela, tipo... Se ela não for puxada agora, ela vai começar a ser sugada de novo pela areia movediça. Tá, eu buff, vai ajudar. Deixa eu ajudar aqui. Aí o ajudador. Ah, já foi mais que 10. Não, de fato. Não, é o que eu disse, tipo, tava sendo mais fácil puxar depois que ela saiu e tal. Então ela vem até aqui. Então eu vou voltar a musiquinha. Da sorte, mas que não é a sorte ainda. Ela respira, solta a corda, tenta se limpar e vocês veem que é uma Halfling, tá? Do tamanho do Milo, um pouco mais baixa. E ela respira fundo. Você está bem? Eita. Alguém menor que o Milo. Ela olha pra vocês e fala: Derb! E com isso, nós fechamos a sessão de hoje.
É nada. Não, tipo, já são 10h30. Vocês querem rolar mais um pouco ou tá ruim pra vocês? Cara, vamos parar por aqui. Pra mim Putz, é bom. eu acho que a gente agora vai progredir bastante na história e ia ser da hora se o Loki Park Justamente. Vai que parar e deixar o Lockfire. Quando o Lockfire voltar, beleza. Beleza, então. Vamos passar então pros agradecimentos. Deixa eu colocar a musiquinha feliz. Então, muito obrigado. Oferecimento. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado, Johnny Zica, se você tá aí. Muito obrigado pelo follow. Boa noite e vamos para os agradecimentos É meu finais. primo esse. Desculpa te cortar, é meu primo. É teu primo? Top. É meu primo, é meu primo. Obrigadão mesmo. Gente, eu me diverti. Vocês de fato ganharam num combate difícil, que as panteras foram difíceis, mas o legal foi ter usado elas. Porque, porra, eu adoro aquele bicho e elas se mostram o valor delas, porque elas são muito difíceis de ser batidas mesmo. Nossa, elas são muito chatas. Easy. Easy, Lockfire foi easy. GG, Estolada. GGWP. Solada. Estolada. Top demais. Então a gente vamos aos agradecimentos finais. Eu Baf, que é o Jeff, boa noite. Boa noite. Foi divertido. Senti um mestre se desesperando. O time começou a se separar. Porra. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eles perderam. Senti o desespero. Mas, né, o roleplay é sensacional. Porque, por mais que o mestre planeje, os players gostam de estragar. Não tem jeito, né? Sempre assim. E foi muito bom ser Lockfire por um dia. Não tem que se preocupar com mais nada, né? Bate e é isso aí. É isso aí. É igual ele falou, é correr e bater. Top. Renan, boa noite. Boa noite aí, valeu pra todo mundo que acompanhou. Você vê que o Elbaf começou deprê, mas lidando como Lockfire, vou te falar que quase que eu começo a chamar ele de Hugo. O cara veio com as frases assim, ó, idêntico. Mas é isso aí, ótima sessão. Sério. Foi top mesmo. Gui, boa noite. Boa noite. Hoje, uma noite feliz. Conquistamos o nosso lobinho, entendeu? Conseguimos o tão almejado pet, druida não é pet, ok? Conseguimos, entendeu? O pet Eu do amei a pet. sessão de hoje, velho. Teve o combatezinho e eu que sou historinha player. Adorei, mano, a interação do baixo com o Bastê. Foi muito engraçado. Eu tava aqui me mijando de rir, porque o Bastê, mano, ele não tá nem aí, ele só fala, tá ligado? Disfarce, problema é seu, tá ligado? Ele só quer, tipo, mano, ele tá aí, tá ligado? Então eu como historinha player, mano, adorei. Adorei conversar com o Chacal sobre várias fofocas, entendeu? Várias coisas. Foi uma sessão boa, mano. Foi uma sessão gostosinha. Obrigado, eu me diverti pra caramba também. O Hugo tá ausente aí, mas fica aí um abraço pra ele. Próxima sessão, terça-feira, pré-agendado. Com Beleza? certeza. Beleza. Então se você tá assistindo a gente pelo site roxo, faz igual o Johnny Zica e já segue a gente. Se você tá assistindo pelo YouTube, já se inscreve, deixa aquele like. E é isso aí. Muito 20 no D20 e até a próxima. Falou! E é isso. Valeu. Tchau.